Paz do Senhor Jesus, e estamos juntos para o encerramento da nossa escola dominical. Hoje é a nossa lição de número 13. Passamos mais um trimestre e graças a Deus nós conseguimos vencer. Esse trimestre a gente falou sobre nada mais, nada menos que a igreja. Eu e você somos igreja. Então, esse trimestre a gente falou sobre como nos tornamos igreja, nossa condição anterior, a nossa condição hoje em Cristo, da nossa posição, dos benefícios que recebemos como igreja. Então, assim, foi um trimestre muito abençoado. Eu quero te agradecer, você que esteve conosco todo esse trimestre. E se por acaso você deixou de assistir alguma das nossas aulas e quer conhecer um pouco mais, assista. Todas as aulas estão disponíveis no canal, tá? Vai ser bênção para a sua vida, como tem sido bênção para a vida de muitos, tá? Eu quero fazer um agradecimento especial para minha filha Amanda, porque ela tem se dedicado na edição dos vídeos. A gente vem aqui, grava, mas ela que está lá por trás sempre editando, arruma daqui, arruma dali, tem sido bênção. Eu sou grato a Deus pela vida da minha filha Amanda, tá? Hoje, lição de número 13. A lição de número 13 vai falar a batalha espiritual e as armas do crente. Você acredita realmente em batalha espiritual? Nós vivemos em dias em que as pessoas esqueceram que há um mundo espiritual lá fora. As pessoas parecem que se esqueceram que o inimigo está aí operando e vivem à mercê do mundo. E não se preocupam. Há uma grande massa aí que não se preocupa com o reino espiritual, age como se ele não existisse. Bem verdade é que tem aqueles que dramatizam tudo, dizem que tudo é o diabo. Nós sabemos que nem tudo é o diabo, mas temos que tomar cuidado para não tentar explicar o reino espiritual com o natural, acharmos razões para tudo, quando na verdade o inimigo tem operado e tem operado muito. A Bíblia diz que ele anda como um leão, bramando como um leão, fugindo, buscando a quem possa tragar. Mas nossa aula de número 13, ela tem como texto base, o texto áudio vai dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A Bíblia fala aqui de revestimento, você se revestir para que quando o inimigo vier, você conseguir vencer. A verdade prática vai dizer assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Nosso texto áudio se encontra em Efésios, texto muito conhecido, muito lido, que às vezes a gente quer usar, mas esse texto aqui fala de algo de preparação. Nós olhamos todas essas ferramentas aqui, essa armadura, e muitas vezes nós só lemos, mas não esquecemos de nos vestir desta maneira. Efésios capítulo de número 10, Efésios capítulo de número 6, versículo número 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de quê? De toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então Paulo já de antemão aqui já traz para nós a necessidade de nos revestirmos. Por quê? Porque o inimigo vai investir contra as nossas vidas. Então todo aquele que estiver revestido de toda a armadura de Deus, ele vai prevalecer. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja a lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. E é o que veremos nesta lição. Primeiro ponto, quando vai se enfrentar uma luta e a gente precisa prestar atenção nisso, é a preparação.
Se nós não nos prepararmos, não tem como vencer. Bem verdade é que a Bíblia diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. Nós sabemos que tem luta que nós não temos que pelejar, mas mesmo assim há uma necessidade de estarmos preparados para vencer os embates que têm vindo contra as nossas vidas, e eles são diários. Nós sabemos que o inimigo constantemente ele intenta contra os crentes, contra as nossas vidas. E há uma necessidade disso, de nos prepararmos para vencermos. Tá? Então, Paulo, no primeiro tópico, vai falar do preparo espiritual do crente para a batalha, fortalecidos no poder. Primeira coisa que nós precisamos entender, que quando nós falamos de força, de poder, nós não estamos falando de poder em nós mesmos. O texto vai deixar claro que Paulo está falando aqui de revestivos do poder, mas é do poder de Deus. É uma força que vem de Deus. Então nós precisamos entender aquilo que Jesus disse, que sem mim, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então, há uma necessidade aqui de preparo. Nós vamos entender que esse poder vem de Deus. João capítulo 15, versículo 7 e 1 João capítulo 1, versículo de número 3. Mas então, há uma necessidade aqui de buscar ao Senhor, porque quando nós buscamos o Senhor, nós nos fortalecemos. Nós vamos ver Lucas capítulo 10, versículo 19, o Senhor Jesus dizendo: eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Nós temos que tomar posse desse poder. Algo nos chama a atenção, Marcos capítulo de número 4, versículo de número 40, Jesus está no barco junto com os discípulos, e a Bíblia diz que vem e Jesus está dormindo dentro do barco, e vem um grande, ali o mar se agita, há ali um rebuliço no mar, e eles ficam assustados, achando que vão naufragar, e chamam o mestre, e Jesus levanta ali, repreende o mar, repreende o vento. E algo que nos chama a atenção é que no versículo 40 Jesus olha para eles e diz: por que vós estáis tímidos? Não tendes fé ainda? Sabe o que Jesus estava dizendo? Por que vocês não usaram o poder que eu vos tenho dado? Muitas vezes nós estamos assim, tímidos diante de situações. Por quê? Porque não exercemos a autoridade que nos foi outorgada por Cristo. Nós precisamos entender isso, a necessidade de usarmos aquilo que nós recebemos. Nós não podemos estar tímidos quanto ao uso daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. O poder não é nosso, mas o cristão ele tem uma autoridade no nome de Cristo. Não é no nome de Paulo, não é no nome de Cefas, mas é no nome de Cristo. E no nome de Cristo, no nome do Senhor Jesus, aquele que está em comunhão, que está ligado nele, ele tem poder. Quando ele pronuncia o nome do Senhor Jesus, o diabo tem que recuar. A circunstância tem que mudar. Por quê? Porque o Senhor me deu e deu para você poder. Precisamos entender isso. Algo que Paulo também nos chama a atenção na preparação é a questão de estarmos vigilantes em toda oração e súplica. Não adianta só orar. Na preparação precisa vigiar, orando e vigiando em oração e súplica. Então, às vezes tem pessoas que oram muito, mas vigiam pouco, ou vigiam demais também, mas não tem força porque não ora. Então, as duas coisas elas têm que andar em concordância. Algo nos chama a atenção, Lucas capítulo de número 9, versículo de número 37, vai falar de um jovem lunático. E esse jovem, ele tem está ali seu pai há muito tempo. Seu pai, na verdade, quando nós olhamos o texto, ele está já quase que incrédulo, porque parece que pessoas tentaram expulsar o espírito maligno que estava sobre o seu filho, e ninguém conseguia. Até os discípulos de Jesus o tentaram e não conseguiram. Só que algo interessante é que naquele dia que eles tentaram, Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, estavam no monte, e os outros discípulos ficaram embaixo. E aí aconteceu essa situação, onde os discípulos foram lá, os outros que ficaram foram lá e tentaram expulsar, mas não conseguiram. Mas Jesus desce do monte, vê aquele alvoroço, e Jesus expulsa aquele diabo, ou melhor,
aquele espírito maligno. E algo que nos chama a atenção é que eles perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus disse para ele: há espíritos malignos, há demônios que só saem com jejum e oração. Jesus havia acabado de descer do monte, estava em jejum, estava em oração. Então nós precisamos entender o quanto essas armas são eficazes na nossa vida. Eu não vou nem te perguntar, só você pensa depois: qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última, quanto tempo você tem passado em oração? Às vezes a gente ora para comer, para deitar, para dormir, mas esquece de passar tempo em comunhão com Deus, de reservar momentos. Existe um filme muito interessante, acredito que a maioria já assistiu, chama Quarto de Guerra. Esse filme me chama a atenção que aquela mulher, ela tinha um quarto separado de oração, um lugar de oração. E há uma necessidade de nós termos esse lugar na nossa casa, um lugar reservado para ter comunhão, oração. Paulo fala sobre isso. Efésios capítulo 6, versículo 18: estar vigiando e orando com oração e súplica. Tessalonicenses vai falar também sobre orar sem cessar. O tópico 2, depois dessa preparação, de nós nos prepararmos para essa batalha, para esse embate, através da nossa oração, através da vigilância, e outra coisa que nós não podemos esquecer antes de nós entrarmos no tópico 2 é o discernimento espiritual. Temos que discernir aquilo que é e aquilo que não é, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Por quê? Porque enquanto há o discernimento espiritual, nós não caímos nas ciladas do diabo. É o que nós vamos ver no tópico 2. As armadilhas, conhecendo nosso campo de batalha. O que nós vamos enfrentar? Quem que nós vamos enfrentar? O inimigo. E o inimigo ele é astuto, ele tenta de várias maneiras, ele prepara laços, armadilhas. Hoje em dia, o inimigo tem preparado, tem aberto assim, a agir de uma maneira tão diferenciada, que muitas vezes ele não mata o crente, mas deixa o crente preso em coisinhas, amarrado. Nós temos que tomar cuidado com isso, para não nos prendermos em coisinhas, para que não caiamos nas ciladas do diabo. Então, hoje em dia, o que o inimigo tem tentado fazer? É deturpar as escrituras. Por quê? Porque uma mentira bem pregada, ela é uma inverdade muitas vezes falada, aparentemente ela se torna uma verdade, e as pessoas passam a aceitar aquilo, sem ter coisas que muitas vezes não têm fundamento. Fundamento para o cristão chama-se Palavra de Deus, e nesses últimos tempos, por falta de conhecer, de buscar o discernimento, o entendimento da palavra, muitos têm sido enganados. E o inimigo veio fazer isso desde o princípio, enganou Adão e Eva, está enganando muitos, e no milênio a Bíblia diz que ele sairá a fazer o quê? Enganar. Então temos que tomar cuidado para não sermos enganados. E o que eu faço para não ser enganado pelo inimigo? Usa a palavra de Deus. Quando nós conhecemos, quando nós dominamos a palavra do Senhor, quando nós buscamos conhecer, há uma coisa que nós adquirimos para a nossa vida: é o discernimento espiritual. Então tome cuidado para não ser enganado pelo inimigo. Hoje em dia ele tem tentado alvejar muitas pessoas, e infelizmente às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos, mas nós temos que entender que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nós somos soldados, e muitas das vezes o soldado na guerra ele é atingido, mas como nós já falamos, nós precisamos entender que o sangue
E Cristo ele nos purifica de todo pecado. Uma vez que nós nos arrependemos, falhamos, mas nós nos arrependemos, aí o inimigo não pode mais nos acusar, porque ele vive a acusar. Um dos nomes que Paulo cita aqui é o acusador. E ele sempre vai estar a acusar. Mas o Senhor Jesus também é o nosso advogado. Nós entendemos que o inimigo, ele opera em várias regiões. Se observarmos quando no livro de Daniel estava orando, ele intentou no seu coração de orar, até que a resposta viesse, mas o Senhor enviou a resposta no mesmo dia. Todavia, o inimigo se colocou numa região celestial e impedia o quê? Que a oração, o anjo que veio trazer a resposta para Daniel, chegasse para trazer a resposta para ele. Isso perdurou 21 dias. Então há uma batalha espiritual de ordem nas regiões celestiais, e ela é real. Nós não podemos contemplar com os nossos olhos, mas com os olhos espirituais nós vemos embate. Quando o crente está orando, quando o crente está em comunhão, quando o crente está buscando ao Senhor, toda a sua oração, quando ela sobe, ela passa por esse embate. Por isso que o inimigo fica buscando brechas. Para quê? Para impedir a nossa oração. Precisamos tomar cuidado com isso. Então, Paulo nos diz que nesta luta nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as ordens malignas, principados e potestades. Então temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes nós partimos para uma luta vertical, achando que a nossa luta é contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, contra o pai, contra a mãe, e não é. A nossa luta ela é espiritual. E temos que tomar cuidado com isso. Bem verdade é que o inimigo vai usar pessoas que estiverem dando brecha, mas temos que ter discernimento e sabermos como rebater isso. Por quê? Para não sermos atingidos por ele. E que armas, agora Paulo vai falar das armas espirituais. E que armas nós vamos usar para vencer isso, para vencer o inimigo? Tópico 3 fala sobre isso. Paulo, ele em Efésios, nessa passagem que nós lemos no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 13, ele começa a falar dessa armadura. Paulo pega um soldado romano e usa a armadura usada naquela época para tipificar a armadura espiritual do crente. Paulo vai falar de armas de defesa e de armas de ataque. Ele fala de 5 armas de defesa e só uma arma de ataque. Mas a nossa arma de ataque ela é poderosa, mas já vamos entender isso. Aguenta aí. Que vestimenta que Paulo fala? Ele vai falar do cinto no lombo. O que o cinto significa? O cinto tem a ver com a verdade, a necessidade de andarmos na verdade. Qual que é a verdade? É a palavra genuína. O inimigo, como nós já citamos, ele tem tentado deturpar as escrituras, e nós precisamos ter discernimento espiritual e andar na palavra da doutrina, na palavra da verdade. Outro ponto que Paulo fala, ele vai falar de couraça. Couraça tem a ver com justiça, com retidão, andar reto. O cristão precisa andar reto. Para que circunstância, para que os nós da vida, para que os embaraços da vida não venham fazer com que ele caia. Outra coisa que Paulo fala é os pés calçados. Calçados do quê? No Evangelho está falando de preparação, está falando do andar equilibrado. Os pés calçados no Evangelho, a pessoa não vai vacilar. Entra mais uma vez aqui na questão do discernimento espiritual. Ele vai saber discernir as coisas. Ele está alicerçado no Evangelho. O que Paulo vai falar também? Ele vai falar de um escudo. E o escudo chamado fé. E eu abro um parênteses aqui. A todo momento o inimigo vai tentar
investir contra nós. E se nós não tivermos fé, não tivermos equilibrado na palavra, nós não vamos ter como rebater, como defender isso. Aí ele vai vir com palavras de derrotas, com palavras contra as nossas vidas, e nós não, pela falta de fé, não vamos conseguir enxergar algo diferenciado. Ele vai dizer, você não é nada, você não presta, você é isso, você é aquilo, mas aí a palavra vai dizer, não, você em Cristo é mais que vencedor. É só um exemplo. Isso é fé baseada na palavra. O inimigo vai dizer, Jesus, o Senhor te abandonou, o Senhor te esqueceu. Aí você vai lembrar que o fiel é o que prometeu, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Isso é fé baseada na palavra. E Paulo ainda fala do capacete da salvação. Capacete na salvação é proteção contra a cabeça. Isso é convicção. Convicção de salvação. Convicção daquilo que o Senhor tem dado, tem feito. Nós precisamos andar nessa convicção. E por último, a nossa arma, que ela serve tanto para defesa como para ataque, é a espada do Espírito, chamada Palavra de Deus. Nós precisamos andar com essa espada, dominar essa espada, saber manejar essa espada, para que quando o inimigo se levantar, nós não venhamos cair. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele usou essa espada chamada palavra. Jesus se defendeu com uma palavra. A palavra defende e ao mesmo tempo ataca. Fica aqui essa lição, uma lição abençoada. Nós tivemos um trimestre inteiro falando sobre igreja, e a igreja precisa entender isso. Está alicerçada, nós precisamos estar alicerçados em Cristo, andarmos em comunhão, andarmos preparados. Por quê? Porque o inimigo, a todo momento, ele tenta contra as nossas vidas. A grande arma do cristão não é a sua força, mas sim a sabedoria, tá? Então, seja sábio.